Eu tentei me imaginar sem música, mas é difícil, porque a música me acompanha desde criança, né? Ela é uma coisa natural, é como cagar, mijar. Se não cagar e não mijar, você não é gente. Se eu não tocar, não compuser, eu não sou. Agora, eu fico tentando entender se um dia ela me deixar, como seria viver assim, distante da música profissionalmente, ou também distante da música por falta de inspiração. Seria uma tristeza, né? Mas espero que não aconteça isso, não. Eu quero morrer ainda com esperança de que eu sou artista. Tem dentro que é do lado de fora do teu girassol. Entre o escancaro e o contido eu te pedi sustenido e você riu bemol. Você só pensa no espaço, eu exigi duração. Eu sou um gato do subúrbio, você é litorânea. Quando eu respeito os sinais, vejo você de patins vindo na contramão. Mas quando ataco demais, você se faz de capacho e não quer confusão. Nenhum dos dois se entrega, nós não ouvimos conselho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Um dos 5 maiores de todos os tempos. E eu fiquei sempre assombrada assim, com esse compositor suburbano, carioca, né, assim, formação. Ele tem sempre algo novo, não tem nada banal. Ele é um pesquisador, ele gosta disso. O Gui é um artista temporal. Realmente, ele é um paradoxo ambulante. E eu fiquei chapada. Como se ele fosse um cientista louco. Quer dizer, a melodia parece que procura ele, é incrível isso. Ninguém disse que esse filho da mãe é formado em odontologia, né? Eu considero ele um dos maiores compositores da história do Brasil. Ele é um gênio. Ele é um gênio. É aquele negócio que você não sabe mais aonde termina a pessoa e começa Deus, entendeu? Não dá para contar a história da música brasileira sem passar por ele. Isso, sabe, você pode até contar, mas você vai contar a história incompleta. Por isso que eu falo, ele é um compositor único no Brasil. Único. Assim, ideia de compor, uma atitude de compor, eu tive muito pequeno, com os 8 anos de idade, num piano. Fiquei inventando uma melodia no piano. Não deixa de ser uma manifestação de uma criança. Mas não fui precoce, nada disso. Eu comecei a compor com meus 13 anos, músicas horrorosas, horríveis, de criança mesmo, muito inocentes. Com 16 anos eu consegui fazer a minha primeira música assim que eu senti que tinha uma beleza, que me emocionou, até chorei quando terminei de compor. Essa música depois foi classificada no Festival Internacional da Canção. Ele sempre teve contato com a música, desde cedo, assim, com a música de qualidade, né? Porque ele conviveu com o Nelson Cavaquinho, né? Andava com o Nelson Cavaquinho.
gravou com Cartola, e ao mesmo tempo na casa dele ele escutava as canções italianas, napolitanas, através do pai dele. E a música erudita, dita erudita, né? Sempre ouviu muito. Até hoje ele tem uma relação com a música, ele ouve muita música, todo dia. Meu pai gostava de seresta, minha mãe gostava de seresta, meu tio Marquinho, que tocava bem violão, que faleceu há um ano atrás, Marco Aurélio, e eu aprendi violão vendo meu tio Marquinho tocar e os amigos ali da família. Então o início foi assim, bem familiar. Conheci o Ginga no final dos anos 60, na Jaceguai 27, que era uma casa ali no Maracanã, ali na confluência de Vila Isabel com o Maracanã, onde os compositores universitários se reuniam. Era a casa de um psiquiatra chamado Aloysio Portocarrero, que era um violonista, o senhor já tocava um violão maravilhoso, e nessas reuniões que aconteciam toda sexta-feira, ele tinha uma roda onde nós, compositores, mostrávamos as nossas composições da semana, digamos assim. Tanto que eu não sabia ler música, como não sei até hoje, sabia ler cifra, não sabia nada. Era tudo na orelhada mesmo, ia tentando tirar as músicas dos caras, entendeu? E também ia aprendendo na rua, vendo os mestres, né? E ele sentava o mestre, que era o Aloysio, e de um lado e do outro 2 violonistas que ajudavam o pessoal que não tocava bem, ou no caso eu, quando tinha que tocar piano, não podia ter piano, então não conseguia tocar violão, então eles tiravam as harmonias e a gente cantava e mostrava a música para todo mundo e aquela coisa ia rodando. E um deles era o Ginga, que era Carlos Altier, um garotão ainda nessa época, mas já tocava muito bem violão. Ele já vinha dessa escola do violão dos anos 60, da bossa nova e tudo, e misturava isso também com o samba, com o violão tradicional, que vinha dos choros e tudo, ele vinha já por esse caminho. Mas eu tenho lembrança, eu conheci aqui, né, onde a gente está, aqui no Jardim Botânico, e que hoje é meu estúdio. Ele veio de jaleco, né, de dentista, com violão, e eu comecei na época um cassete, né, a gravar tudo o que ele ia fazendo. A gente tinha encontros muito frequentes, né? Eu não decidi ser dentista, eu precisava estudar e a odontologia caiu na minha vida. Eu fui estudando, fui fazendo concursos e acabei passando no vestibular para odontologia. Eu queria ser doutor, para poder trabalhar. Ah, foi isso. Foi isso, exatamente. Eu conheci o universo musical do Ginga, comecei a escutar os discos e algum músico, compositor amigo meu disse: Ana, você sabe que ele é dentista? Eu falei: dentista? Ele trabalha como dentista também, Eu falei: eu vou lá. E se ele cuidar do meu dente, igual ele faz as canções, sorriso Hollywood, né? Aí fui lá no Ginga, ele me tratou durante muito tempo. E como ele sabia que eu gostava de música, tinha dia que eu chegava lá, ele estava na sala do lado tocando violão. Aí era a melhor coisa do mundo, porque já ir no dentista nunca é legal, né? Mas com o Ginga tocando violão antes, ficava sempre mais divertido, né? Sabe o que eu fazia quando acontecia isso comigo? Que eu trabalhava ainda como dentista. No meio da madrugada, aquela aclamação, aquilo tudo, aí às 6 horas da manhã, quando chegava na clínica, eu ia varrer a clínica. Sabe? Para não me enganar. E até para ter uma relação com... Sabe? Porra, quero criar minhas filhas como um ser humano normal. Né? Pô, o cara que é artista 24 horas por dia é um saco, né, bicho? Tomar no cu, né, bicho? E eu que tenho mais por aí, né? Se fuder, né, bicho? Esses Faustão faz um mal à pessoa do caralho, bicho. Puta que o pariu, bicho. Puta que pariu, bicho. A porcelana e o alabastro na pele que eu vou beijar, o escuro atrás do astro na boca que me afogar, os veios que há no mármore nos seios de Conceição, e desafeto e mais paixão, e porque sim, porque
em você o que me prende. Vive livre como tudo que há no espelho. Existe, mas não tive o bambual de ouro no doce do tigre e o farol de Alexandria. Varando a solidão, tu me incendeia e o ciúme entra na veia. A paixão ricocheteia, sobe até o coração e é bom. Eu comecei essa carreira de compositor, sonhava ser um compositor brasileiro, que eu pudesse sobreviver disso, mas logo eu percebi que era muito difícil. Aí comecei a trabalhar como músico, com meus 18 anos, tocando assim em bailezinho do subúrbio. Depois conheci a Laide Costa, a cantora, fui trabalhar com ela. Depois conheci João Nogueira, quer dizer, conheci João Nogueira do subúrbio, de jogar futebol. Nem sabia que ele era compositor. Um dia encontrei com ele numa editora, ele estava gravando a primeira música dele, primeira música gravada. Logo depois ele me convidou para tocar com ele, trabalhei com o João Nogueira, trabalhei com a Bete Carvalho, trabalhei com o Cartola, que foi João Nogueira que me apresentou o Cartola. Eu nunca tinha ouvido nada que tivesse me abalado tanto no bom sentido, né? E tudo que ele toca, já desde o começo já é tudo muito invertido, muito pessoal. O Ginga é mestre supremo porque ele conseguiu conjugar ousadia harmônica e melódica com brasilidade a toda prova, sem ferir a lição dos mestres supremos do passado, apontando para outras direções que ninguém suspeitaria que pudessem ainda acontecer depois dos anos 80, por exemplo. O Ginga para mim é até numa entrevista, num show, acho que deu uma entrevista que eu dei, não sei, para um jornal do Rio ou de São Paulo mesmo, que eu disse que o Ginga tinha muito um pouco do Gerson, um pouco do Stão, um pouco do Rebelino, né? A maneira dele tocar e a maneira dele jogar bola também. O Ginga é um bezerro de 5 patas. Ele é um monstro. Ele não cabe no MPB. Ele é maior que MPB. Ginga não é MPB. Então te respondo, Ginga não é MPB. Ele é muito maior do que MPB. Mas essa parceria com o Ginga, meio... Pra mim, acho que foi a coisa mais importante que aconteceu hoje na minha vida, depois de 15 anos de carreira fonográfica, assim, foi a coisa mais legal, mais importante, assim, importante em termos de peso, assim, acho que o Ginga veio para se juntar aos grandes nomes. Ele, pra mim, é um mestre supremo da beleza e da precisão. Ele é um mestre supremo da beleza e da precisão, porque ele não erra uma. As músicas dele são todas na busca cerrada da beleza. Ele não tem trato com outra coisa a não ser isso. Mesmo quando entram aspectos sombrios na composição dele, estão sempre subjugados à beleza, à busca da precisão da beleza, da concisão da forma. Isso é raro, isso é uma aula, por isso eu chamo ele de mestre supremo. E aí aparece o Ginga numa hora que você acha que já tudo aconteceu de música brasileira possível ali, né? E aí, quando eu ouvi o Ginga, era uma coisa completamente autoral, diferente de tudo, uma coisa que é um carimbo de uma personalidade, que isso é muito chocante, porque você está diante de uma coisa, você é contemporâneo, está vivo junto, de uma outra personalidade artística muito forte, muito forte. Ninguém imaginava que o violão fosse ainda se expandir mais depois do que já tinham feito por ele Baden-Powell, depois do que já tinham feito por ele Baden-Powell, Rafael Rabelo. Ninguém imaginava que depois de Garoto pudesse surgir um compositor tão rico para violão. E de repente, no final do século XX, aparece um sujeito que parece que redime tudo, redime uma enxurrada de coisas que não interessavam, tal. Paco de Lucía que disse: eu trocaria todo o meu universo pelo dele. E eu acho que eu posso ficar aqui horas e horas falando dele, eu não vou conseguir falar tudo que ele é. Então, quando chega o Ginga, o violão dele já não é é impossível cifrar somente a música do Ginga. Se você cifra, você não decifra. Você tem que escrever na partitura a música do Ginga, para o sujeito dar conta. E tanto que o songbook que foi lançado dele, da Grifos, né, teve que ser escrito inteiramente na partitura, porque a cifra não daria conta. Mas a música eu já
já havia ouvido, né? E realmente era uma coisa muito especial, muito elegante, muito sofisticada. E uma coisa que tem muito a ver, eu acho, com o Rio de Janeiro e tudo, né? Com um pouco de uma parte bem representativa do Rio de Janeiro, né? Da música do Rio de Janeiro. Cresci em Jacarepaguá, Vila Valqueire, que é limítrofe entre Jacarepaguá e Marechal Hermes. Morei em Jardim Sulacap também. Morei em Jacarepaguá, em vários lugares de Jacarepaguá. Nasci em Madureira e saí de Jacarepaguá com 21 anos de idade. E o Ginga também veio do subúrbio, eu vim de uma favela. A gente tem uma... Mas é uma malandragem boa, né? Rio de Janeiro, teu perfume, teu tempero é o azul do mar. O teu olhar coral, a água viva de sal espraiada no teu corpo de luz. Esse poder que Deus deu quando o rio se lamenta, uma onda arrebenta sensual. Você nunca ouviu falar num dos 5 maiores de todos os tempos? Tem uma lacuna aí que precisa... Você se interessa por música brasileira? Se você não se interessa... Se a pessoa não se interessa por música brasileira, eu não começaria pelo Ginga. Começaria pelo Pixinguinha, que a pessoa, né? Pelo Noel, pelo Caymmi. E chegaria certamente ao Ginga. Mas se a pessoa se interessa por música brasileira e ainda não conhece o Ginga, eu falaria: você conhece Tom Jobim? A pessoa fala, evidentemente. Eu falo, então tem uma lacuna aí. Porque tem um passo além do Tom Jobim que foi dado. Passo além não no sentido qualitativo, não é isso que eu estou falando, mas um passo além no sentido estético, no sentido de alguém que desenvolve as formas, né? Que foi dado esse passo, você não está conhecendo e talvez o seu julgamento esteja ultrapassado sobre a música brasileira, porque você ainda não conhece esse cara. O Ginga é o Tom com Vila Lobos. Então, assim, olha, apresentando o Ginga, é um compositor, é só ousadia, não tem nada, não tem nenhum lugar comum ali nas coisas que ele faz, e é uma síntese do que há de melhor, eu diria, na música brasileira eterna, e com pitadas da música italiana, da música americana, né, com coisas que ele ouviu e essas coisas, né, do rádio. E um gênio, assim. Eu considero o Ginga uma figura única na música popular brasileira, uma figura importantíssima. Hoje, na música popular brasileira, ele digamos assim, seria uma personalidade bastante, assim, profundamente brasileira, ao mesmo tempo moderna e muito abrangente em relação a todas as tendências que ele coloca dentro da sua própria música, né? O que eu acho incrível na maneira do Ginga compor, assim, da maneira que ele constrói a melodia dele, né? É que sempre tem um caminho para o inusitado, assim. Sempre tem um momento que dá uma modulação, que aponta para um caminho assim, diferente, que é uma das características, né, da arte, essa coisa da surpresa, de causar um impacto, né? E além disso, passando por todas as tendências da música brasileira, desde das mais remotas até hoje, né? A música dele se comunica com todos os cantos do Brasil. Ele não é um compositor regional, assim, né? Ele, embora tenha muito do Rio de Janeiro, da coisa carioca, né? Mas é um cara que se comunica com o Brasil todo. A música dele é desde os baiões, das modinhas, das toadas, né? E eu acho isso também muito rico, porque ao mesmo tempo ele vai resgatando todos esses ritmos e passando pelo filtro dele, né? E apontando para frente, quer dizer, é uma renovação. Ainda tem isso, tem várias coisas, né? Faz bolero, faz shots, faz samba, faz baião, nem um louco, né? E que aí entra a influência nordestina, de Gonzaga, Luiz Gonzaga no cerne da matriz criadora dele ali. Debussy
si, eu acho que é o mais próximo assim ao pensamento melódico do Ginga. Eu quero ser nacionalista, mas sem xenofobia. Nacionalista, não xenófobo. Eu gosto de arte, eu gosto de música, né? Bom, às vezes posso compor alguma coisa que pareça até uma lead de um compositor pré-impressionista, entendeu? Inspirado por um Gabriel Fauré ou por um Debussy. E ao mesmo tempo ele tem digamos assim, uma interferência bonita da música erudita também. Talvez dos impressionistas que eu acho que são os que mais ele gosta. É uma impressão pessoal minha, eu não sei se isso é verdade. Eu gosto de ouvir erudito e popular, eu ouço muito. Música erudita eu ouço pra caralho desde criança, e popular também, obviamente. Até ouço mais erudito que popular. Mas procuro, pra mim, no meu caso como compositor, faço a música que eu consigo. Ele mistura, digamos assim, a música, o jazz, quer dizer, e a música standard americana do final dos anos 40, começo dos anos 50, a década de 50, talvez o começo dos anos 60. Ele mistura isso também com essa influência dessa música, a impressão que me passa, né, que ele estudou como essa música americana interferiu na música brasileira a partir dos anos 40 para cá, né? Os grandes compositores da época e tudo, né? E ele se prendeu a um que foi fundamental, que foi um grande violonista, que é o Garoto, e cuja obra é fascinante, né? Ele foi, digamos assim, o precursor do violão moderno no Brasil. Blues e samba canção guardam a contradição, neles a criação nos fala de querer, mas bebe pra esquecer, vive pra se suicidar. Na minha infância eu ouvi muita seresta brasileira, muita música americana, os estándares americanos, compositores americanos, as big bands, as orquestras, Duke Ellington, Stan Kenton, Count Basie. Eu acho que o Ginga reúne assim, diversos compositores brasileiros, influenciados, brasileiros e internacionais. E eu acho até que mais compositores brasileiros. Ele é muito, ao mesmo tempo que villa-lobiano, jobiniano, né? Ele é também gershwiniano, ele é Duke Ellington, né? E é das canções do rádio de antigamente. Tudo isso passeia. Assim, é uma coxa de retalhos esse compositor. Essa coisa de você vestir várias camisas, às vezes vem mesmo de você não se sentir dominando nada, nem... Às vezes é pela falta de você se sentir incompetente, pô, caramba. Vou tentar fazer isso, entendeu? Vou tentar fazer um baião, vou tentar fazer um frevo. Será que vai dar certo? Aí você peleja, batalha, faz, e aí você vê que as pessoas gostam. Não é uma música, ele não se propõe a fazer uma música simples, mas ele faz uma música sofisticada, muito bonita e muito rica. Então ele se aproxima muito da música erudita, mas assim, eu acho que ele produz, digamos assim, a música popular clássica ou erudita. É um popular erudito, ou erudito popular. É uma coisa única. Só que quando entra tudo isso naquela cabeça de louco e vai para a mão, né? Ele
aponta a arma dele, que agora são os 5 dedos da mão esquerda, não são mais os 4 como se tocava violão, né? E nisso o Lula Galvão é bastante culpado, junto com o Marcos Tardelli. O cara já está tocando com 5 dedos, daqui a pouco está deitando o violão. Ele é um compositor que compõe para o instrumento que eu toco. E então é uma coisa que me engrandeceu muito como violonista também, né? E porque ele, as músicas dele, como ele compõe para o violão, então tem todo um jeito, uma complexidade, assim, para você tocar aquelas músicas, você tem que ser um violonista, né, exímio, apesar de ele falar que não se considera um violonista, então ele não sabe que ele é o violonista. Inclusive isso faz parte da característica dele, que ele não sabe que sabe, entendeu? Eu acho que eu nasci para música, só, sinceramente, sem demagogia, que eu me julgo frequentemente. Vocês vão pensar que eu estou de brincadeira, ou que eu estou querendo elogio. Me julgo sem talento, juro por Deus. Às vezes você fala uma coisa, não sei o que é isso, não. Só que ele só não sabe o nome daquilo. Essa sensação de não ter talento, de que a música é muito difícil, eu sinto essa sensação muito, muito. Eu nunca tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que eu amo música. E que eu espero que ela me visite. De vez em quando ela visita. Mas não tem garantia, né? As limitações impulsionam ele. Ao contrário de muita gente, quando descobre que aqui eu não estou conseguindo ir, não tenho talento, aí o cara retrocede e desiste. Ele não, acho que cada coisa que acontece com ele, dificuldade, isso é mais um estímulo para ele. Por exemplo, ele sempre diz assim, meu ouvido não é o que eu queria, ele tem um ouvido maravilhoso, mas ele está sempre em desenvolvimento, porque ele sempre está achando que não está bom, está buscando todo dia, ouve muita música. Isso foi uma escola para ele, né? Estudar no sentido de ouvir, né? Porque eu só toco de ouvido, e ficar percebendo, tentando perceber, lutando contra os meus limites, né? Ele próprio, Ginga, é um cara de uma erudição, do conhecimento musical. Tudo bem que isso não é sistematizado no conhecimento da partitura, não é disso que eu estou falando, erudição não é isso. Erudição não é a capacidade de você escrever para orquestra. Também é, entre outras coisas. Mas eu acho que erudição... O Ginga é um erudito. E é um popular. O que ele não é um cult. Tem uma diferença muito grande entre o cult e o erudito. É a mesma diferença entre o sujeito religioso e o sujeito com religiosidade. Outro dia eu quase me fudi todo aqui no Espaço Tom Jobim. Fizemos eu, Thiago Amude e Jean Charnot. Mas eu fazia 5 músicas sozinho. Comecei a fazer as músicas sozinho e o público aplaudia burocraticamente. E digo, caralho, tô me fudendo. Comecei a me fuder, comecei a suar frio. Eu banhei uma camisa inteira de suor, assim. Eu digo, eu vou sair do palco. Comecei a achar que eu ia sair do palco aí. Eu digo, pô, mas não posso, tô aqui trabalhando, ganhando minha vida. Tem que encarar o diabo, né? Não dá pra deixar os caras fazerem 5 gols em 5 minutos, cara. Tem que ter brilho, tem que ter vergonha na cara. Ele tem noção do que ele faz, né? E acho que é por isso que, de alguma forma, ele deve sofrer, porque ele sabe sabe que é além, né? Sabe que está num tempo inóspito, né? Tem muita música dele que a primeira audição, você causa uma estranheza, até para músicos mesmo. Tem músicos que não entendem, assim, a primeira audição da música dele, não compreendem. Mas essas são as mais densas, mais profundas, mergulhos mais profundos, né?
Que aí na segunda audição você já compreende, na terceira tu já está amando aquilo para a vida inteira, né? Eu mesma já mostrei a música do Ginga para algumas pessoas que ou não conheciam ou que não tinham prestado atenção, assim, sente, eu escuto isso aqui. E é sempre a mesma cara de susto, assim, um encantamento de esse cara é doido, maestro, esse cara é louco, e feliz, assim, de encontrar, de passar por aquele caminho que ele encontrou intuitivamente, ou sei lá o quê, de onde é que vem. Que o violão parece, às vezes, o sino de uma catedral. Parece que você está, às vezes, até numa catacumba, que aquilo está ressoando com uma profundidade metafísica, que era estranha para o ouvinte do final do século XX. Até rimou. Às vezes, eu fazendo canções que eu conheço, já fiz e tal, eu cantando Ginga sinto uma certa vertigem mesmo. É uma coisa mesmo física que acontece comigo quando eu trabalho uma música do Ginga. Mas é para sentir vertigem, né? Porque ele, olha que, né, que coisa que ele faz assim. É muito... Aí ele vai para outra parte. Que roupa você veste, que anéis, por quem você se troca? Que bicho feroz são seus cabelos que à noite você solta? De que é que você brinca? Que horas você volta? Eu olho nos teus olhos, seus pés, que o chão sequer não toca. A seda roçar no quarto escuro e a resta sob a porta. Onde é que você some? Que horas você volta? Quem é essa voz? Que assombração seu corpo carrega? Terá um capuz, será um ladrão? Que horas você chega? E agora tem a parte específica do violão também, né? Ele tem uma maneira de mexer, de colocar harmonia, que é um pouco diferente, com os acordes, com cordas soltas no meio, tem até uma certa simetria entre os acordes, que é uma coisa muito característica dele. Cara, eu vou te dizer uma coisa muito simples, né? Quando eu comecei a tocar com ele lá na minha casa, nessa cidade, eu percebi que ele usava o polegar para fazer os acordes também. Isso para mim já é uma coisa absurda. Ele faz uma formação de acorde, faz um arpejo, a partir daquele arpejo gera uma melodia inicial. Quer dizer, isso aí é uma visão de fora, assim, que eu tenho, né, percebendo. Eu não sei o processo dele, eu sei que ele sempre pensa com uma melodia como um fio condutor da música, né? Ele usa essa transgressão dele, essa inquietude dele, né? Ele trabalha com esses sentimentos, né? Usando as armas que ele tem, que é um conhecimento profundo de harmonia, né? Poxa, no final dos anos 60 ele já tocava violão pra cacete, entendeu? Já tinha um conhecimento de harmonia muito bom. Então o Ginga, ele segue essa mesma linhagem, assim, de compositores que compõem para o violão. Entendeu? Então a maneira que ele compõe é toda baseada assim na estrutura do instrumento, né? Utilizando muito as cordas soltas. Às vezes eu fico vendo tem músicas dele que ele faz uma forma de acorde, formação de acordes, e anda com essa formação, mas dentro dessa formação tem uma corda solta por dentro que serve como um pedal. À medida que ele vai mexendo essa mesma formação geométrica ao longo do braço, essa corda solta vai gerando melodias, né, diferentes, e a partir daí cria um mote que ele vai desenvolvendo esse mote até fechar a composição, né? Assim, muitas músicas dele têm essa característica, assim.
que música, quando você é jovem, você tem a explosão da criação. O jovem tem, porque é uma explosão mesmo, é uma inconsciência. Isso eu já não tenho tanto, já não é mais quando eu era garoto. Então agora já pensa mais, componho, parto para compor, não, vou me repetir, esperar uma ideia melhor, aí vem, tu não acredita, tem isso. Mas quando sai, você fica muito feliz. Se você acha que manteve o padrão, é muito bom. É como se você dissesse, eu estou vivo, eu continuo, entendeu? É uma afirmação. Eu acho que ele senta em casa e tenta fazer, sabe aquele artesão que vai fazendo o trabalho dele meticulosamente, sabe? E vai vendo o resultado de cada movimento dele, talvez assim, de cada 2, 3 compassos, entendeu? Aquela coisa soa maravilhosamente com o negócio que ele coloca. Não, mas aqui... E aí, sabe? Eu imagino que seja isso. Eu nunca vi ele fazer, mas eu imagino que o Ginga, ele é um artesão. Ele é um grande artesão. Se de repente você está andando na rua, vem aquela melodia enorme, cheia de nuances e curvas e tudo, e está ali, entendeu? Eu acho que a grande coisa que eu acho assim, dos grandes compositores é isso, você tornar uma coisa que é fluida mesmo, mas se você for analisar, você vai ver que é uma coisa completamente, tem uma arquitetura ali bacana, sabe? Mar de Maracanã, carioca amanhã, nas areias de asfalto a ferver, escaldantes marés de concreto em anéis, construções a envolver, morada do sol e do futebol, monumento de histórias reais, a vida contada em bandeiras de almas rivais. Então aí, quer dizer, o repertório do Ginga, que é inventivo do começo ao fim. Você não vai encontrar clichê na música dele. Assim como você não encontra na música do Tom Jobim, o cara gera o clichê. Entende isso? Por exemplo, aquela coisa que o Tom Jobim faz, pá, 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 que tem quase em todo... Ele inventou esse troço e virou um clichê. Ele inventa o clichê. Ele é tão inventivo que ele inventa um clichê. Você vai encontrar clichês assim que o Ginga está inventando também. Cheia de deslumbramentos, assim, de surpresas, de caminhos, né? Por exemplo, eu aqui ouvindo as canções, eu dizia assim, olha o sol, sabe? Vinha numa coisa menor, de repente, do nada. Minha relação com o violão é essa, roendo o pinho. Passei a minha vida roendo esse troço aqui. Durmo com ele do meu lado. Essa noite mesmo eu acordei meio espantado porque o violão estava caindo da cama. Aí eu botei ele assim no canto, dormi ele do meu lado. Ele tem uma música que a gente canta junto, que é o Samba de um Breque, que ele fala, música pra mim não é um mega evento, é um pega pra capar. E eu acho que é isso. A música do Ginga é um pega pra capar.
A minha música eu entendo como uma necessidade de sobrevivência mesmo. E nos dois sentidos, de trabalhar para sobreviver e de fazer música para sobreviver, a minha alma continuar viva, meu corpo se sentir bem. A música é alimento mesmo para mim. Ele tem noção disso, porque ele também canta. Né? Ele canta e canta muito bem, canta lindamente, né? Que é o compositor cantando a sua canção, ou até outra canção mesmo. Eu adoro ele cantando. Bom, é assim, o virtuoso, o compositor, né? Maravilhoso, e o virtuoso, o violonista, quer dizer, só começou a cantar por sobrevivência, como vários, né? E foi no Delírio Carioca, no nosso show, em 93, que o Ginga começou a cantar e ter coragem de cantar os trabalhos dele que tinham já letras, né? Tanto com Paulinho Pinheiro, quanto com o Aldir Blanc. E aí eu botei o Ginga para cantar. Então eu insistia com ele que ele devia cantar. E aí ele começou a se soltar. Eu brinco sempre que é aquela coisa que a gente tem com o Chico, né? Com o Chico Buarque, que não é um intérprete, nem se propõe, mas quando para cantar, eu pelo menos fico passada, porque tem uma forma de chegar na palavra. Rio de Janeiro, Rio Cascateiro, Rio do Funkeiro. Me casei com essa cidade bonitinha, sobrinha neta de Estácio de Sá, filha de Cunha, baby. Baby, 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 I love you. Mas o meu samba não é de Bangu, um bairro bom, mais quente pra chuchu. Minha moça bonita, vou pro Lago do Tanque, lá tem baile funk, todo sangue bom, não tem alemão. Rio de Janeiro, Rio Bandolê, Rio Presepeiro, Rio Cascateiro. Eu acho charmosíssimo, eu acho ótimo quando ele canta. Ele interpreta bem. Mas ele canta bem, é uma voz única também. Ele tem aquela voz assim. Mas é muito bacana, ele tem um alcance, né? Muito bacana. E ele canta legal, ele canta bem, ele tem uma voz rouquinha que é só dele. E o Ginga é muito inteligente, então ele tem essa visão, né, e essa leitura muito particular das coisas que os parceiros loucos dele escrevem, porque também são todos, né, uns alucinados, né? Aldir, né, Sérgio Natureza, né, Paulinho Pinheiro, Paulo César Pinheiro, né, Mauro Aguiar, que é né, de uma geração mais nova, e agora o Thiago Amude, né? É tudo maluco, é tudo louco nesse sentido mais genial da coisa. As minhas parcerias elas estão divididas praticamente em dois caras. Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro, né? Foi com quem eu compus muito. Mas tem outros parceiros, assim, mais pontuais, assim. Thiago Amude, com quem eu já tenho umas 12 músicas, 12 a 15 músicas. Simone Guimarães eu tenho umas 6, Mauro Aguiar eu tenho umas 6 ou 8. Com o Ney Lopes eu tenho umas 4, com o Sérgio Natureza uma, com o Chico Buarque uma, com o Nelson Mota uma, com o Hermínio Belo Carvalho uma, com o Eduardo Godin 3. É uma merda falar disso, porque você sempre esquece de algum parceiro. Vem vindo ali, é um preto retinto e andando, boné cobrindo o pichain e pitando um cachimbo de bambu. Aldir e Paulinho Pinheiro que tem o grosso da obra. Esses dois caras são super importantes na minha vida. Até 1988 eu compus com o Paulinho, depois nós deixamos de ser amigos, eu não compus mais com ele. E passei a compor com o Aldir Blanc. E aí, com o Aldir fiz umas 100 músicas. E teve muita coisa gravada. Aldir é meu amigo até hoje, como um irmão. Mas eu sou muito agradecido aos dois. O fato de eu não ser mais amigo do Paulo César Pinheiro não inclui
nenhum sentimento ruim em relação ao Paulinho. De jeito nenhum. Eu gosto do Paulinho, eu sinto saudade dele. A gente não é mais amigo, mas isso não quer dizer que eu não possa sentir saudade do Paulinho. A gente conviveu tanto. Eu confesso a você que eu nem sei direito o que aconteceu e quis não saber também, assim, porque eu aproveitei o fato de que eu não moro aqui no Rio, sou suíça, entendeu? Eu sou território neutro e a minha função era falar dessas músicas, né? Então, o fato disso ter sido posto já de cara, talvez tenha dado uma liberdade para eles poderem também olhar como eu para as canções, entendeu? Porque claro que nenhum dos dois, ninguém que faz um material como esse fica feliz desse material estar guardado, entendeu? É impossível, você fez, ele existe. E é um genial artista. Com ele eu compus coisas que, estão eternizadas para mim e até para a música brasileira. O Senhorinha é minha com o Paulinho Pinheiro, talvez seja a minha música mais festejada, entendeu? Junto com Catavento Girassol. Bolero de Satã, que ele gravou com o Calbi Peixoto, é com Paulinho Pinheiro, entendeu? A ideia é jogar uma luz sobre isso. Eu acho que é uma parceria muito, como parceria, uma coisa autoral. Não é só Ginga mais Paulinho Pinheiro. É aquele negócio que aconteceu no Tom com Vinícius, o Edu Lobo e o Chico, que acham, existe um veio assim, que parece que a água mistura ali, e dali é uma outra coisa, você vê um escrevendo para o outro. Então não estou omitindo o Paulinho Pinheiro. Agora, hoje em dia, com 64 anos de idade, eu continuo super amigo do Aldir Blanc. Ele começou como baterista. Baterista é o cara do ritmo. Então eu acho que isso deve ter tido uma influência muito grande no Aldir letrista, na hora de botar a caneta em cima né, das coisas loucas que o Ginga produzia, né? E ter sentido. A terra em transe, Franzi racha pela beira, feito cabaço de freira solto, e lá vem um... Sou maluco. Porque também não daria para ser uma coisa, né? O meu amor foi me buscar lá na pracinha e eu saí, cheguei assim. Tem que ser uma coisa que tenha um nível similar de loucura, no maravilhoso e melhor sentido. Esclareço em vagalume, sou cagaluz por natureza. Nasci assim, mal ajambrado, num baldio de beleza. A minha cruz é no subúrbio, igual a Judas numa esquina, crucificado em confetes, a coroa em serpentina. Ai, adeus, flor do Valqueire, vou voltar na madrugada. Resseco e quebro sem seu véu, mas não recebo ferroada. Essa letra é linda. Eu me esclareço em vagalume, sou cagaluz por natureza. Nasci assim, mal ajambrado, num baldio de beleza. A minha cruz é no subúrbio, igual a Judas numa esquina, crucificado de confetes, a coroa em serpentina. Ai, adeus, flor do Valqueire, vou voltar na madrugada. Resseco e quebro sem seu fel, mas não recebo ferroada. A cara do Aldir, na estampa do toureiro morto, o escuro abriu-se ensandecido. Meu canto é esse barco negro, e vai um desvaído. Perdemos a música, hein? Vocês perderam? Eu tomei um banho com a letra dentro, um banho de mar com a letra dentro da bermuda. A letra foi pro caralho, bicho. E o Aldir não encontrou a fita com a melodia, nem com letra. O final eu me lembro que assim... Artrose que devora os dedos do violonista, a borboleta preta no cinzeiro do turista voou. Papo do cara, bicho. Artrose que devora os dedos do violonista, a borboleta presa no cinzeiro do turista voou. A borboleta presa no cinzeiro do turista voou. Muito surrealista, né?
Aldir é genial, como o Paulinho Pinheiro também é genial. Eu adoro meus parceiros todos. Não? E teve a sorte de se juntar a letristas fabulosos, né? Então, quer dizer, a obra musical dele, que já é muito rica, ainda tem uma riqueza realmente intensa literária, né? Tem gente que gosta mais da minha parceria com o Paulinho Pinheiro. Tem gente que gosta mais da minha parceria com o Aldir. Eu gosto das duas igualmente. São características completamente diversas. Mas gosto das duas igualmente. Acho que as duas conferem excelência à obra, entendeu? São dois monstros, duas feras. Não é fácil encontrar alguém do nível desses caras. Esses caras são raros, né? Mas o Thiago Amude é um cara que eu boto no nível deles. Esse jovem com quem eu estou compondo esses últimos anos, que fez contenda comigo. Thiago é uma fera braba. Eu nunca sonhava em ser parceiro do Ginga. Isso me parecia uma coisa impossível. Pra falar a verdade, ainda me parece. A gente fez algumas músicas juntos já e ainda não caiu a ficha pra mim. Não é porque eu mitifique o Ginga demais, eu vou explicar, é mais simples esse negócio. Não me parece muito possível superar, nem chegar perto da beleza das letras do Paulo César Pinheiro e do Aldir Blanc pra ele. Eu acho que são os parceiros dele, são o Paulo César Pinheiro e o Aldir Blanc. Tempestade, chuva, abismo, relampeado, azulejei com a luz, além rebentação. Confessei, o mar é meu pecado. Eu errei, quis errei, soberbei, ora samba, acre avesso, pela esfoladura em minhas mãos, na palma encontro. Reconhecimento a minha música tem, sucesso não. Reconhecimento e respeito tem. Sucesso. Já tive duas, assim, ameaças de sucesso. Uma com o Bolero de Satã, 3 ameaças. Com a Elis Regina, outra com Senhorinha, na novela da Globo lá, Escravizada não, é Escravizada? Sim, Amor, essas novelas de época. Tem tanto tempo, a Lucélia Santos ainda era criança. Pô. E Catavento Girassol com a Leila Pinheiro. O Bolero de Satã, a Elis Regina gravou com o Calbi Peixoto, então tocou bastante. Foi o que aproximou ele da mídia. Ontem, por acaso, eu estava vendo os 45 anos da TV Cultura. Eles estavam passando um programa que a Elis gravou lá na época. Eu estava olhando assim, eu digo, caramba, ela era uma menina. Eu agora com 64 anos, eu vejo a Elis, digo, ela era uma menina, Elis, né? Morreu nova, né? Morreu menina ainda, para mim é uma menina. De caramba, na minha cabeça ela era um monstro. Aí quando você se separa daquilo, do mito da artista, e vê a pessoa dando entrevista, diz, meu Deus, ela é uma menina, olha só, respondendo umas coisas com uma certa imaturidade, sabe? Imaturidade mesmo, porque ainda era muito nova, fazendo muita pose, se defendendo, sabe? Nervosa e querendo disfarçar o nervosismo. Eu digo, caramba, ela ainda era imatura, ainda era uma pessoa imatura, estava amadurecendo como mulher, né? Morreu ainda dentro desse processo. Muito jovem, morreu muito jovem. Genial, bicho. Eu acho que se a Elis tivesse vivido, ela teria gravado muita coisa minha. Ela prometeu, mas não deu tempo.
Clara Nunes Idem, que morreu um ano depois da Elis, foi minha amiga pra caramba, quase que me lançou, quase fui lançado concomitantemente pelo MPB4, pela Clara Nunes, que a Clara Nunes me gravou 6 meses depois do MPB4. Senhorinha, moça de fazenda antiga, prenda minha, gosta de passear de chapéu sombrinha, como quem fugiu de uma modinha. Sinhazinha, no balanço da cadeira de palhinha, gosta de trançar. A obra dele foi sendo feita ao longo dos anos 70, 80, na surdina, e quando ele aparece ali, né, no começo dos anos 90, é um susto para todo mundo, porque ninguém imaginava que aquela linhagem de composição ainda pudesse frutificar em coisas tão ricas e talvez nas coisas mais ricas que aquela linhagem poderia frutificar. Eu achava que eu não tinha condição de fazer um disco, na minha cabeça. Eu achava que eu não tinha condição mesmo, nível, para fazer um disco. Isso foi um dos motivos. Eu achava que podia compor para os outros, entendeu? Mas eu fazer um disco meu, achava que eu não ia conseguir fazer nunca um troço legal. A chegada oficial do Ginga foi com os discos do Ginga. E tudo bem, ele já tinha sido gravado por muita gente, ele já tinha participado do festival de 1967, festival que lançou Milton Nascimento, mas a chegada oficial dele, a que gerou um susto geral, na minha geração, por exemplo, foi com aquela série de discos dos anos 90. Ele é meio que contemporâneo dos grandes, mas ele não trabalhou a carreira, trabalhou a obra, ele fez a obra. Mas ele não trabalhou a carreira porque ele teve por outras questões, teve que sobreviver. Ele mesmo talvez não acreditou tanto no talento dele, não por culpa dele, mas porque não é uma música muito particular. Muita gente, eu acredito, poucos deram oportunidade para ele, como ele, por exemplo, procura dar para os novos talentos, né? O Aldir Blanc foi um cara importantíssimo, né? Foi um dos primeiros que acreditou nele, o próprio Ivan Lins mesmo. Bom, é uma história engraçada, mas bonita, né? Uma história bonita, porque o Paulinho Albuquerque, falecido, talvez um dos maiores produtores de música de qualidade hoje no Brasil, ele produziu o primeiro disco do Ginga, né? Simples e Absurdo. E esse disco foi rejeitado sistematicamente por todas as gravadoras, todas, né? E nessa época eu e o Vitor e Paulinho estávamos pensando em criar um selo só para ser distribuído por uma grande, né, gravadora, uma multinacional, etc. E quando a gente viu que ninguém conseguia botar o disco do Ginga no mercado, nós resolvemos, o Vitor chegou assim, então, não, vamos fazer o seguinte, que selo nada, vamos abrir uma gravadora, cara, vamos abrir uma gravadora pro Ginga. E abrimos a Velas. E ficamos 8 meses com um produto só, que era o Ginga, para a gente aprender, inclusive, como é que era uma gravadora, totalmente independente, com vendas próprias, divulgação própria, sem depender das majors, né? Aí apareceu o Aldir Blanc, Paulinho Albuquerque, o Ivan Lins, o Vitor Martins, o Betinho, o Herbert Souza, falecido, e que se propuseram a correr atrás de um disco para mim. E muitas pessoas que participaram dos discos, né? Me ajudando, os convidados, né? Todos os convidados foram ali para me ajudar de uma certa maneira, lógico. Porque gostavam da minha música e sabiam que eu não tinha um disco. Eu já estava com 41 anos, quando gravei meu primeiro disco. Sempre dá tempo, né? A vida é engraçada. Então, essa foi uma experiência fascinante para a gente, quer dizer, e a gente tem muito orgulho disso, né? De ter de ter feito isso, né? E começado exatamente pelo Ginga, porque a paixão, todos nós éramos totalmente apaixonados pela obra dele e achamos injusto que o Brasil não pudesse conhecer, né?
a música dele. Então abrimos uma gravadora para o Ginga. E assim, ele vai carregar para o resto da vida. Ele vai... E é lindo isso. Isso é um dado muito bonito na vida dele, né? E para a gente também, é um dado lindo para a gente também, né? Criamos a Velas exatamente para o Ginga poder levar a música dele adiante. Tanto de gin, vejo a Cinelândia piscar pra mim, sim. Bebo ao meu fim no amarelinho ultradose de ódio. Eu sou assim. Aí a minha vida veio desaguando, muita gente me gravando, né? Miúcha foi a primeira cantora a me gravar no atacado. Ela gravou 4 músicas minhas no LP dela e ia gravar 6. Mas aí o produtor achou melhor ser só 4 e as outras 2 ficaram com arranjo de orquestra e tudo, foi gravado, mas não entraram no disco. Miúcha queria gravar 6 músicas minhas, ninguém me conhecia. Quer dizer, eu já tinha sido gravado pela Elis, mas eu não era famoso. E a Miúcha foi uma pioneira. Depois dela, a Fátima Guedes, que começou a me gravar direto. E depois a Leila vislumbrou que podia dar certo, gostava muito das minhas músicas e teve a coragem de gravar um disco só de Ginga. Procurem saber com a Leila Pinheiro quanto tempo ela penou para poder gravar um disco só de Ginga. Vocês sabem disso? Me lembro quando eu fui gravar, isso é uma coisa boa de falar, quando eu quis gravar logo em 86, não, é muito difícil, é muito rebuscado, é muito hermético. Eu me lembro que tem hermeto também, mas não é um hermético de hermeto. E eu gravei e o disco vendeu mais de 60 mil cópias. Vi músicas nascerem ali no processo, principalmente na época da gravação do Catavento Girassol, um disco que a Leila Pinheiro gravou, só com composições dele. Então ali era um momento que ele, a cada dia ele aparecia com uma música nova no ensaio. Isso até era complicado, engraçado, porque na hora que estava se formando, já formatando o disco, aí ele de madrugada ele compunha uma música, chegava no dia seguinte do estúdio com uma música nova. Aí foi uma loucura, porque aí era uma semana para escolher que músicas, né? E aí muitas não tinham letra, então era a época do fax, a gente ficava aqui com essa porta aberta e esperando aquele barulho do fax. Olha a letra do Aldir, pô, aí vinha, e a gente aqui fazendo arranjo, Lula, Jorge Helder, eu e Ginga, fazendo arranjo para uma coisa sem letra, ainda esperando o que viria, e sempre dava certo, sempre quando juntava, né, as letras eram todas do Aldir. Catavento tem dentro que há do lado de fora do teu girassol. Entre o escancário contido eu te pedi sustenido e você riu bemol. Você só pensa no espaço, eu exigi duração. Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea. Eu conheço assim, vozes que fizeram um trabalho magnífico. Por exemplo, a Leila Pinheiro fez um trabalho magnífico com a obra dele. E o Catavento, com todas as coisas de achar que é uma música hermética, que é isso, que é aquilo, nos lugares mais simples onde eu canto, as pessoas me pedem a música, né? É um marco, né? E as pessoas cantam, as pessoas sabem o que a letra diz, né? E cantam a letra, né? Já fui em show na Zona Norte, com todo respeito e reverência à Zona Norte, porque a gente tem maior preconceito de achar que o que é porque é lá. Não, eu vi faixa em show na rua. Leila canta o Catavento e Girassol. Eu fechava o olho e dizia, é isso mesmo. E não estava no show. Então, assim, as pessoas têm uma paixão por essa música. Não sei se conhecem outras músicas do disco, enfim, mas a música, o Catavento ficou. E você vai me dizer que o Catavento é simples? Não tem nada de simples. Quando eu respeito sinais, vejo você de patins, vindo na contramão. Mas quando ataco de macho, você se faz de capacho e não quer confusão.
nenhum dos dois se entrega. Nós não ouvimos conselho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Mas eu sou muito feliz com esse trabalho, sabe? Muito, extremamente, assim. Se eu não tivesse feito nada na minha carreira, nesses 35 anos, se eu tivesse deixado só esse disco, eu acho que já estaria, assim, muito bacana. Fiz o meu rancho lá nas nuvens, onde se pode conversar, onde os anjinhos são cor de chope. Tomo cuidado só ao debruçar, vendo o mar. Ai, toco o piano e a virgem canta, diz pro menino. Porque eu amo música. Tirando a minha família, eu dei a minha vida para a música. E nunca desrespeitei a minha música. Nunca. Eu sou pobre, acho que também muito em função disso. Porque eu nunca desrespeitei a minha música, nunca fiz concessão, nunca procurei os caminhos mais fáceis, nunca tive nenhuma obsessão pelo sucesso. Lógico que todo mundo quer fazer sucesso. Eu adoraria fazer sucesso, adoraria ser rico. Mas eu sempre coloquei em primeiro lugar eu ficar satisfeito com aquilo que eu estava realizando, dentro da minha possibilidade, do meu limite, né? É difícil ser entendido, acho que da maneira que ele faz, eu acho que às vezes é difícil ser entendido por um público, por pessoas que não, de repente, que não tem tanta sensibilidade para entender o tipo de música que ele faz. E isso acontece em grandes escalas, com muita gente no Brasil. Com ele, então, que faz um trabalho onde ele não abre mão nenhuma de nada, ele não faz nenhuma concessão. Eu ouço muito assim, o Ginga não faz concessão, não sei o quê. Eu acho que ele não sabe fazer de outra forma, cara. É a maneira, o entendimento dele de criação é aquele. Ele não faz concessão porque ele não sabe fazer. E principalmente porque ele não quer, mas mesmo que ele quisesse, ele não saberia fazer, entendeu? Um artista como ele, que é atemporal, que tá mais ou menos na frente, não na frente dos outros, mas na frente do pensamento da época dele, paga o preço, né, da incompreensão. É inegável que o Ginga tem um pensamento melódico sofisticado. Então, você não vai fazer o Ginga ser tão popular quanto um cantor veramente popular, ou um cantor que esteja interessado em aumentar a sua plateia de uma maneira exorbitante, como muitos cantores, colegas nossos, se preocupam. Não adianta também você ser conhecida por quem não consegue perceber você, né? Perceber o que você é, o que você faz, né? Eu acho que para perceber um tipo de música como essa que o Ginga faz, é preciso também ter uma certa maturidade, é preciso ter uma certa experiência de vida, é preciso ter uma certa cultura musical, né? É preciso saber avaliar tudo isso. E se você não tem esses quesitos, né, aí não adianta, porque você não saberia usar essa música, entendeu? Não saberia dizer para que ela serve. Por isso que eu acho que se a música dele fosse veiculada mais nos jornais, na rádio, né, na televisão, na rádio, tudo, eu acho que isso aí aumentaria, assim, eu acho que o nível, assim, de percepção das pessoas. Elas iam começar a querer consumir, ouvir esse tipo de música, entendeu? Que é uma coisa que, infelizmente, né, a gente não tem muito contato, então é impossível a pessoa reconhecer uma coisa que ela não conhece. É como se fosse assim, um biscoitozinho mais fino para a gente comer numa hora delicada, numa hora mais adequada, porque realmente é preciso saborear cada melodia, cada letra, é preciso saborear mesmo, Ginga. Se eu que tô chegando já sofri pra caramba na mão desses putos,
Imagina o que o Ginga já sofreu, de gente falar tua música é hermética, sem nem tentar nada. O que é hermético? Senhorinha é hermética? Para Jackson e Almira, aquilo é hermético? Se aquilo tocar no Geraldo no Leme é hermético? É porque eu tô falando nomes de música que quase ninguém conhece. Agora, se aquilo tocar na Feira de São Cristóvão, vai fazer nego dançar. Com certeza, Chá de Panela vai fazer nego dançar. Eu acho que o Ginga tem uma música que aquelas pessoas que precisam dela, que sentem falta dela, que não conseguem viver sem ela, essas pessoas sabem quem ele é e admiram o que ele faz, né? E estão felizes ouvindo o que ele faz. Nada pode ser, como se diz, infringido ali. Então, assim, ele faz o que ele quer, o que ele gosta, da maneira que ele acha que tem que ser feito. Ponto. Isso, às vezes, limita o número de pessoas que vão chegar até ele. Mas, ao mesmo tempo, cada uma dessas pessoas que conseguir descobrir o universo do Ginga vai receber um prêmio. O Ginga não faz parte da cultura do êxtase e da evasão fácil. Faz parte da cultura do êxtase espiritual, que o Villa-Lobos faz, que o Bartók faz, que o Gershwin faz. Faz parte disso, que o Duke Ellington faz. Você ter um disco do Ginga, isso é um fato, inclusive, muito interessante. Você ter um disco do Ginga em casa é status. É status mesmo. Estou falando que é mesmo. Né? Como você tem um disco do Ravel, de Debussy, um disco do Egberto Gismonti, um disco do Hermeto, um disco desses grandes, do Lobo, Dori Caymmi, Milton Nascimento, né? Entendeu? Isso dá status. O Ginga não é creme cracker. O Ginga é um petit four. não tem como. E para a classe média, da classe média para baixo, isso ainda é um status ainda é muito maior. Porque existe um fenômeno que as pessoas desconhecem. Por exemplo, quando uma pessoa de classe média compra um disco desse nível, esse é o disco que ele nunca vai jogar fora. É como se eu tivesse comprado um quadro de Picasso, né? Mesmo que o quadro seja estranho, assim, eu não gosto, mas eu tenho, assim, eu vou mostrar para meus amigos, porque é status cultural. E eu acho que o status cultural, para classe média e classe baixa, é muito importante. Por isso que muitas vezes um artista que faz uma música sofisticada chega num lugar extremamente popular, começa a cantar uma música e todo mundo canta junto. Ele fala, mas como é que pode? Mas é que uma época lá o pai comprou, a mãe comprou e aquilo é guardado como se fosse um quadro de Picasso. É status cultural. Entendeu? Chega os amigos, aí toca, os filhos ouvem, não sei o que, olha, isso é música boa, papá. Então, esse é um fenômeno que acontece no Brasil e que a mídia nem dá bola, né? Para Jaquinha, Garrincha do pandeiro, Ave Maria, meu Deus de tanto dom. Um lá no coco, um fox bem ligeiro, a ventania mais forte do sertão. José ventou lá no terreiro, ave confusão, correu notícia de banzeiro. Insinuação kafkiano brasileiro, swing na mão, o tal de Rockson tinha bebops na imaginação. Havia poucos que batessem pouco mais que sua mão. Dos lados de lá, ó Paraíba, oi, catuaba no pandeiro, afasta a onça com bicho carpinteiro. Nasci usando a mais leste do baiano. Depois de conquistar a seca, vendo a multidão, entrou na cauda do cometa. Na inspiração, roubou Almira Julieta. Com seu coração em gordurinha, parece que tinha a motivação. Lascava o mundo, mandando o pescoço, inseminação. Um pano arrasta pé, assim como é que é. Em relação ao reconhecimento do Ginga e ao conhecimento que as pessoas têm sobre o Ginga, me parece que o reconhecimento do Ginga entre os músicos é unânime. Entre os iniciados é unânime. No Brasil e cada vez mais fora do Brasil. Isso não é de agora.
Paco de Lucia falou o que falou sobre o Ginga, Michel Legrand falou o que falou sobre o Ginga. Eu tenho certeza que se estivesse vivo um cara como Leonard Bernstein ia falar pro Ginga que ele é o cara. Eu tenho certeza disso. Agora, conhecimento das pessoas do público médio em relação ao Ginga, realmente existe essa lacuna. Ele existe no Brasil. Ele existe. Talvez não do grande público, é isso que a gente está falando, mas ele existe. As pessoas sabem quem é, sabe? A não ser pessoas muito alienadas da música. Aí também não se toca no nome dele, porque não é o caso. Aqui no Brasil, só por uma elite musical, né? Isso é uma coisa, né, hoje muito comum, né? Essa grande dificuldade que hoje, vamos dizer assim, os produtores de música de qualidade, né, têm para chegar ao grande público. O fato dele não chegar ao grande público é porque cada vez se ouve menos música boa, né? Se já era difícil que ouvissem lá nos anos 80, agora então é uma loucura. Essa coisa da música ruim é mais porque o mercado veicula isso, né? O apelo do mercado é pela música ruim, quer dizer, a música que eu acho ruim. Eu acho que o que se toca no rádio hoje em dia, televisão, é muito ruim. Na grande maioria é muito ruim. Raramente se ouve uma coisa boa. Mas eu acho que isso aí faz parte da mediocrização mesmo da cultura brasileira e da educação. Com a rádio nas mãos dessas mulas, que exercem poder de censura e veto. Censura e veto que nem os censores militares exerciam. Vejam uma entrevista deles, Regina, do final do comecinho da década de 80, onde ela fala isso. Hoje o maior veto não está na mão dos militares, não está na mão do governo, está na mão da minha gravadora, ela fala isso. Está na mão dos executivos da minha gravadora, que me dão chance de fazer o que eu faço porque eu tenho nome e vendo disco, mas estão vetando a opção de jovens. Entre esses jovens, talvez ela tivesse referido ao Ginga. Essa é uma questão muito complicada, né, de você dizer, porque o que é hoje em dia, né, o que é ser conhecido ou não, né? Isso é uma coisa que o mundo de hoje é um mundo muito publicitário, né? É um mundo do mercado, né? Da exposição, né? Tem disco meu que não toca em rádio, porque é muito MPB para rádio. E a rádio é rádio que toca MPB, então assim, não dá para entender nada, né? E dá para entender tudo, né? Quer dizer, tem uma coisa de dinheiro rodando, né, no mundo e que é tudo isso, é dinheiro. Na verdade, tanto não só as gravadoras que fazem o produto fonográfico para se colocar no mercado, assim como a mídia aberta, a rádio e televisão, elas estão muito fechadas para a música de qualidade, estão voltadas para um outro público que é, de uma certa maneira, esse processo de imediatismo, né? Quer dizer, elas não estão muito interessadas em produzir cultura, de levar coisas que possam desenvolver culturalmente a população. Eles estão ali para ganhar dinheiro mesmo. Existem interesses aí de banir esse troço todo, porque isso tudo não tem a penetração rápida que se exige dos produtos culturais hoje. É igual a fábrica de goiabada, né? É para vender e rápido, sair da vitrine e tudo. Então, é o consumo imediato e a moeda que se chama isso, chama-se audiência, né? Porque isso é que gera o lucro dessas empresas, né? E, evidentemente, que o Ginga, inclusive nem eu mais, entendeu? Nem eu, nem João Bosco, nem a minha geração toda, a geração anterior, nem Chico, nem Milton, ninguém dá ibope para esse povo. Então, assim, o que a gente faz com aquilo que não entra no cômputo geral, que não entra na nossa contabilidade geral da empresa? A gente bane, a gente finge que não existe, a gente joga um voto de silêncio, a gente bota no meio da espiral do silêncio. E aí fica o negócio. Existem alguns jornalistas bem informados, mais cultos, que falam sobre o Ginga, tecem loas que ele merece, porque são um pouco mais cultos. Às vezes são só um pouco mais cultos, não são nem muito. Porque falam muito bem do Ginga e falam muito mal de outras coisas que deveriam falar bem também. Mas assim, aí o Ginga fica com a pecha de compositor cult. A revelia dele. Ele não é um compositor cult. Toma no cult. Entendeu? Compositor popular, porra. Era assim. Nossa donzela morre num coco. Nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha. No coco todo quem faz muita chapô. Em rala rala é que se educa a molhadinha.
Se tu não pega meu bem, cai a peteca neném, vira a polícia da xereca da vizinha. Se tu se guarda e não tem, tá encruada que nem ovo no cu da galinha. Não tem cinismo quem diz, entre a Santa Meretriz, só muda a forma com que as duas se arreganham. Eu só me queixo se cria teia de aranha. Quem nega tá de manhã, ou faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei tive com meu marido, era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincero, eu acho que sim até facilitou. A saída são os palcos, né? E a internet, né? Porque a gente vai criando um público seleto dentro da internet, como o pessoal chama de tribos, né? E essa é a saída hoje para a música popular brasileira, né? Ou a opção do Antônio Carlos Jobim, que é o aeroporto, que ele falava sempre que a saída da música brasileira era no aeroporto. Olha, isso pode ser verdadeiro para ele, para mim não é. A dificuldade que eu tenho de me fazer entender no Brasil é a mesma que eu tenho de me fazer entender fora do Brasil. E há públicos no Brasil que são maravilhosos. E há públicos fora do Brasil que são maravilhosos. Agora, há países com mais cultura, que o cara não conhece a sua música, mas percebe logo, entendeu? E há países que são ricos e que culturalmente estão pior que o Brasil. Já toquei em lugares na Europa que, porra, eu pensava assim, eu não vou tocar mais, eu vou parar com essa carreira, já aconteceu isso. E também já aconteceu situações de eu chorar no palco, chorar no meio do público, nego me tratar como se eu fosse o Papa, tá entendendo? A verdade é essa, também não posso mentir, pô. O povo de primeiro mundo, que a gente chama de primeiro mundo, ele não tem mais sensibilidade que a do brasileiro. Ele só tem 3 coisas talvez fundamentais que a gente ainda não tem. Eles têm uma educação realmente mais forte, tem tempo e dinheiro para consumir a música. Eles são muito curiosos, mas não porque são curiosos, porque tem dinheiro para ser curioso. Não deve ser à toa que ele tem muito mercado lá fora, né? E na Itália, está toda hora indo para lá e participa de muitos festivais, né, de música. Ele é idolatrado lá fora, já gravou, enfim, com muita gente. Eu só faço isso porque eu preciso sobreviver. Juro por Deus. Se dependesse da minha vontade, eu não pegava um avião nem para ir a São Paulo. Eu odeio sair da minha casa, largar minha família, ficar longe das minhas referências. Toda vez que eu saio da minha casa para o aeroporto, me dá vontade de chorar, por incrível que pareça. Juro. Isso deve ser algum problema, mas vou morrer assim. Eu sou inquieto assim pra dar um corte no elo entre a satisfação e a morte. Sou o ofício secreto do veneno, corroendo o amor. Deus o tenha, como disse Drummond, mas que epopeia. Essas flores no copo de geleia, me alucino essa lua, esse conhaque. E o mar, o que mais quero. Na música brasileira não mudaria nada, na arte não mudaria nada. É maravilha. Agora, mudaria a maneira como tratam a música brasileira. Teria que ser veiculada, a música de boa qualidade, para que o povo saiba quem é Antônio Carlos Jobim, saiba quem é Vila Lobos, saiba quem é Chico Buarque. Aí vem, porra, é Michel Teló, é Luan, caramba. Aí você não vê um Ginga ser prestigiado no país. Se não, vai acontecer um troço que eu presenciei. Há poucos anos atrás eu estava jogando futebol lá em Caxias, no meio de uma garotada. E um dos garotos lá, um dos moleques, começou a me sacanear. Porra, esse cara diz que é compositor, a música dele faz a gente ficar chorando, parece que ele tá chorando, ele canta chorando, música ruim pra caramba. Os programas com a música dele só passam na hora do desfile da escola de samba. Aí tem um canal, a TVE, fica passando o programa dele, ninguém vê, o cara me sacaneando. O Cebola, um colega meu lá de Caxias. Aí um cara virou e falou assim, pô, Cebola, o cara aí, rapaz, é parceiro do Chico Buarque. Ele falou, Chico Buarque? Eu acho que eu conheço esse cara. Esse cara não tem os olhos azuis? Para que não aconteça isso, né? O cara falar assim do Chico Buarque, eu acho que eu conheço esse cara. Esse cara não tem os olhos azuis?
Tá ficando assim. Então, tratar direito a música brasileira, senão qualquer dia ele não sabe nem quem é Chico Buarque. Morreu lá em paciência, hoje deu no jornal de velha insuficiência da suprarrenal. Na mais completa indigência, o Major Parsifal. Homem de grande sapiência, alto valor moral, clerical, radical, racional, marcial. Desempenhou alta incumbência na revolução. Foi durão, lei do cão, repressão, pescoção. Depois foi ser da presidência de uma estatal, federal, capital, nacional, integral. Nessa estatal é que a filobacista da Mangueira. Quando você pensa no mercado, né, aí você vai conhecer uma entidade que você não vê, mas sente. Né? Você não pode negociar com ela, porque senão tu vai entregar sua alma ao diabo. Né? Se você quiser fazer sucesso, só pensar no sucesso, o cara pode até fazer. Tem muita gente que planeja o sucesso e faz sucesso. Né? Hoje em dia, pô, se ficar amigo da TV Globo, pô, a TV Globo te faz virar sucesso da noite pro dia. Se eles gostassem de mim, quisessem fazer de mim um velho famoso, ia fazer um velho famoso pra caramba, bicho. Pô. Essa coisa da globalização e a coisa, sempre atacando a coisa do mercado, o que vende, o que não vende, né? Ele não está muito preocupado com isso. Nunca pensei assim, nem no meu trabalho, nem no trabalho do Ginga, como uma coisa que a gente tivesse que colocar estrategicamente. Para mim e para o Ginga, sempre importou a arte da coisa. E a arte é sempre levar o trabalho ao palco. Né? Então, se a gente está em condições de fazer um bom trabalho ao vivo, tudo que acontece ao redor não nos interessa, eu acho. Lógico, porra, eu adoro a minha situação, cara. O único medo que eu tenho é ficar fudido, não ter dinheiro para sobreviver. Fora isso, tá bom assim, cara. Assim é que tá bom. Pô, ando por esse mundo todo aí, pô, ninguém me pentelha, entendeu? Bom pra caralho. Isso não tira o nosso pé da realidade. Mas já vi muito artista passando em carro blindado aí na praia. E eu ali fazendo paralela, tomando banho de mar, jogando bola. E o cara dentro do carro blindado. Por mais que ele seja fantástico, ele sofre muito com isso. A música dele sofre muito e vai sofrer essa incompreensão. Então, se você continua contando essa história e fala dos violonistas, por exemplo, se for, não vai falar do compositor, mas falar do violonista Ginga que compõe, você tem que passar por ele. Então, assim, ele tem que estar isso sim, né? Pode não estar tocando na rádio, mas ele faz parte dessa história, entendeu? Muito, muito profundamente e influenciando até os grandes. Sim, eu tenho umas guinguianas. Eu tenho, confesso que tenho. Eu já gravei uma ou duas músicas assim que eu chamava de guinguianas, assim, né? Eu acho que, por exemplo, o Chico mesmo fala para ele, já falou para ele, né? E você sente na obra do Ginga, do Chico em algumas coisas, já a convivência com o Ginga. Aliás, essa história assim, o Chico namora o Ginga, já vinha namorando o Ginga há bastante tempo, né? E a gente sabia disso, né? Porque ele era um admirador profundo da obra. E eu acho que o Chico hoje, a música do Chico, tem influência do Ginga. Eu percebo claramente hoje, na própria composição do Chico, evidentemente que o Chico é mais popular, ele não é tão hermético e tão... até por certas limitações musicais do próprio Chico, ele não é um violonista como o Ginga. Peixe doce virou cachemir e a onda trouxe um Ginga e um Aldir. E foi então que o pobre enriqueceu. Valeu, todas as lendas são assim, pra relembrar o que não aconteceu.
Acabou que virou isso mesmo, né? Os caras falam isso, você, o dia que morrer, tua obra vai ser reconhecida mesmo, totalmente, vai ser estudada e tudo. Eu tenho um amigo psicanalista, outro dia estava um dia lindo, eu estava caminhando aqui pela praia, a praia cheia, ele encontrou comigo, ele, Ginga, eu vou ficar ali, ele disse assim, a sua obra é póstuma. Póstuma? Num domingo de sol, o cara saiu com essa. Uma chamada, na real, né? Foi a frase que saiu dentro dele. Eu acho que, como dizia o Nelson Cavaquinho, melhor me homenagear em vida, né? E ele merece esse tipo de homenagem. E eu acredito que a obra dele ainda vai ser reconhecida com ele em vida, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu tenho muita sorte, assim, de viver, porque a gente fala de personalidades, sei lá, do Villa-Lobos, do Tom. Eu não vi essas pessoas, né? O Caymmi, que eu até falei, são pessoas, são almas musicais do Brasil que eu tenho muita identidade e que eu adoraria ver como eram essas pessoas, e eu não vi. E o Ginga eu tenho a sorte de ver, né, de estar perto, até de fazer um show juntos. Eu acho isso lindo, porque é desse tamanho para mim. É isso que o Ginga é, corajoso. Além de tudo de bom que ele é muito corajoso. Ele é o que ele é e sempre vai ser, e indústria nenhuma conseguiu, nem vai conseguir transformar o Ginga num produto simplesmente. O Ginga hoje, eu sei disso, que já é matéria em escolas de música e conservatórios aqui no Brasil, né? E sei que também já é estudado, por exemplo, na Berkeley, em Boston, quer dizer, que é uma das mais famosas escolas de música do mundo. Ele já é estudado lá também. Independente da gente, do nosso desejo, porque a gente ama a obra dele e reverencia, mas eu acho que historicamente esse violão, essa criação, esse gênio, ele vai ter que ser lembrado, citado, né, e de alguma forma reverenciado em qualquer canto onde se conte a história como ela é, de verdade, né? Essa música ainda vai ter um espaço aqui no Brasil bastante representativo e com bastante respeito. Nós vamos voltar a ser respeitados. O Brasil ainda vai voltar a gostar do melhor do Brasil, com certeza. E o Ginga está incluído nisso. À beira-mar, homens vêm montar centauros de silicone por R$100 em algum motel ou sob o céu do mirante. Leme marimbás, forte posto 6, é pura pulsão de morte. O Ginga é o pseudônimo do Altieri, é o alter ego do Altieri e do Carlos. E é o produto desse cara, desse Carlos Altieri, né? De dentro desse Carlos Altieri nasceu um Ginga, né? E que eu me compatibilizo com ele, sou muito feliz como Ginga. Eu acho que eu não seria infeliz como Carlos, mas eu aprendi a ser Ginga, só isso, aprendi a ser Ginga, entendeu? O Ginga é uma pessoa muito sofrida, muito densa, é uma pessoa que realmente faz diferença ao teu lado.
não é uma pessoa que vai passar pela tua vida assim em brancas nuvens. Ele marca pela figura que ele é, pela música que ele produz e pela personalidade que ele tem. Eu me julgo normal, um cara super normal, sou uma pessoa simples, detesto arrogância, sou um cara simples, acho que, nem tem por que ser diferente disso. Mas as pessoas que convivem comigo na intimidade, às vezes falam coisas assim, minhas filhas, papai, você é muito estranho. Elas falam isso. Você é estranho, papai, você é um cara estranho. Às vezes você é muito estranho. Às vezes eu até evito conviver com ele, porque me angustia muito a genialidade dele. A genialidade dele, ele me procura mais do que eu a ele, e ele sabe por quê. Me angustia muito conviver com um cara naquele potencial de genialidade. E de geniosidade também, ele é muito genioso, não é só genial, ele é genioso. A gente não é de muito conversar sobre cada um de nós, né? A gente tem uma relação musical, eu acho que tão intensa, tão profunda, que a pessoal transcende, né? A musical transcende, né? Não precisa entrar muito. E eu também, já com a minha vivência, eu sei que é melhor não cutucar a fera, entendeu? Deixa ele quieto. É um cara sempre na dele, entendeu? Parecendo até mineiro. Eu acho que o Ginga é mineiro, cara. Entendeu? Sabe aquele come quieto, tá sempre na dele, devagar. Eu me lembro que eu tive um pensamento de um nervo aqui qualquer do lado esquerdo, fiquei sem sentir o meu indicador de tanta pressão. Agora ele está um pouco mais light, mas ele tem uma coisa densa que é dele. Então, quer dizer, ele é extremo. Ele tem uma personalidade barroca, o Ginga. Eu não percebo isso. Pode ser que esse estranhamento passe para minha música, entendeu? Que eu já vi uma vez o Gamela, um cara famoso de Brasília, um genial músico de Brasília, ele morreu, não, o Gamela, né? Gamela, quando me conheceu, ele virou para mim e falou assim, meu filho, quem ouve as suas músicas sabe que você é um homem doente. Ele falou isso para mim. Então foi meio chocante, mas no fundo eu digo, será que o Gamela está cheio de razão mesmo? Será que minhas músicas falam lá das minhas doenças mais íntimas, né? Não tem como negar às vezes, mas eu acho que se for ver por aí também, né? E aí quando eu fiz a letra, eu pensei que eu estivesse escrevendo mais ou menos um retrato do Ginga. Porque o Ginga é um homem muito angustiado. O Ginga é um homem muito competitivo. Um homem que, apesar de ser muito engraçado, é muito tenso. Um homem que, apesar de ser muito carinhoso, pode ser muito agressivo. Sou a dobra de mim sobre mim mesmo, nesse afã de ganhar de quem me ganha. Tento andar no meu passo e vou a esmo. Tento pegar meu pulso, ele me apanha. Eita sombra rival que me acompanha, artimanha de encosto malfazejo. Rodopiei, beijei no chão, ponguei pra cá. Meu mestre rei foi Salomão, camarada, e untar em meu próprio sentimento, e pra que o mundo fulgure na clareza, que esse nevo me aviva o sofrimento, que esse olho é motivo de cegueira, e presença difusa de sorteira, giro de furacão sem epicentro. Desafiei, puxei facão, cambrei pra cá, vazei no peito esse intrusão, camarada. E vem Bernarda aí, vem não foi desvario,
E vem navalha aí, vem não foi calafrio, a roda vai abrir quando eu cair no vazio. Camará, por aí vai. Outra coisa muito engraçada é ele ligando para falar da letra. Eu fiz uma letra para ele. Ih, bicho, genial! Cacete, genial! Genial! Porra, nem o Chico conseguiria essa, hein? Genial. Aí de repente ele liga, 2 dias depois. Bicho, não dá não. Dá não, cara. Isso tá muito ruim. Mesma letra que era. Aí depois, 2 dias depois, ele liga e fala: não, cara, deixa essa letra, tá genial. Eu tô com algum problema, não tô com... Eu acho que ele é muito inquieto, né? Muito inquieto, assim, ele é muito... A cabeça dele é um verdadeiro turbilhão, assim, né? E tem lá as manias dele, tem um tempo. O tempo do Ginga é diferente do nosso. É diferente do meu, é diferente de cada um de nós aqui, né? Que eu acho que é o tempo do criador. É o tempo de quem tem o poder da criação mesmo, sabe? Que vive dentro de uma outra atmosfera mesmo, eu acho que, sabe? E ao mesmo tempo, por exemplo, esse cara que é super rebuscado na coisa, precisa ir pro futebol, para jogar, para chutar, para não sei o quê, para ter aquela catarse. Jogar futebol. Porra, cara. É impressionante. Um dia antes já fico arrumando material. Na hora que dá, quando chega a hora de sair para ir, tem sempre um ritual, né? Todo boleiro tem um ritual. Porra, é demais, cara. É de chorar na rua às vezes. Mais uma vez estou indo, caralho, estou vivo. Mais uma vez estou indo lá pro meu futebol, encontrar com os amigos. Me intriga muito por causa da delicadeza da mão, se o cara se machuca, não, mas ele é viciado no jogo do futebol, que eu acho que é onde, né, sai um pouco essa, né, dá uma trégua para esse turbilhão de pensamentos, de criação dele. Por essa afinidade, né, que tem entre músico e jogador, entre a música e o futebol, né. E o Ginga é a mesma coisa. O Ginga hoje tem a pelada dele, 4 horas, né, não sei se vocês vão filmá-lo, final da tarde aqui no Caxinguelê. Canhoto também, habilidoso. Conta pra você do torturador que tem soco inglês. Muda não, mudou lá em Xerém, filmaram paramilitar, bate bem. Uma pelada fuderosa onde não tem pra ninguém. Ele só chama adversário de meu anjo neném. Mas quando baixa o santo ruim é pé na cara, olha bem. Lambe o bigode assim, perceda de madeira e você. Mas eu tenho essa frustração de não ter sido jogador de futebol, né? Quando o Paulo César Caju diz que eu jogo bem, eu fico todo alegre. Campeão do mundo dizer que eu jogo bem, né, pô? Quer dizer, jogo bem. Eu jogava bem, né? Com 64 anos ninguém joga bem. Ninguém. É impossível. E a maneira como a gente joga, né? No drible, no balãozinho, no domínio, tudo isso são balé. E tem tudo a ver com a música. Mesmo prazer. Não tem diferença. Prazer da música e do futebol é igualzinho. É muito igual. Por tudo que você disse que não disse, no fim pede uma pizza de alite. Diz que tá lendo Frederico Nietzsche. Conta pra vocês do torturador que tem soco inglês. Muda não, mudou lá em Xerém, filmaram paramilitar, bate bem. Uma pelada fuderosa onde não tem pra ninguém. Uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer aqui na praia mesmo, dentro da minha escolinha. Vascaíno, né? Isso aí que facilitou muito também, né? Como sou ex-jogador do Vasco. Esse cara é um zumbi, ele 6 horas da manhã ele já tá rodando o Rio. 6 da manhã, ele já tá no... É sério. Incrível, assim, como é que um cara com essa riqueza melódica
técnica, essa criatividade tão jogada no espírito mesmo. Como é que um cara desse pega uma meia imunda, calça e vai pra Xerém jogar futebol? Sempre com aquele calção dele, aquele tênis, né? Mas o sujeito que adora andar, adora caminhar. Costumo chamar ele de morcego, como é que gosta de andar devagar por aí. Tem histórias do Ginga, né? Posso contar algumas histórias do Ginga? Pode, cara. Tem uma história do Ginga que é engraçadíssima, ele andando na madrugada por aí, que ele costuma acordar cedinho, tipo 4 horas da manhã, e sai andando. Jardim Botânico, Horto. Passou pelos caras, parecendo tipo assim, tava tendo um assalto assim de pedestre, e ele não dava pra ele voltar. Aí o que ele fez? Deu uma de maluco, passou no meio dos caras que é assim, ó. Como... Ele passou batido, entendeu? Os caras, porra, deixa esse maluco pra lá. Foi e passou. Ele gosta da rua, ele gosta de Copacabana, ele gosta das pessoas, ele gosta de muita gente, ele gosta desse universo. Aquele negócio do artista é um fingidor, né? Do Fernando Pessoa. Você conhece esse verso dele? Famoso, o artista é um fingidor. Finge tão completamente que finge sentir que é dor, a dor que deveras sente. No fundo, o artista é isso mesmo. Ele pensa que está fingindo, mas não está. Né? O Ginga é uma pessoa muito rica. Ele tem vivências extraordinárias. E isso ele não fala geralmente em palco, né? A gente conversa. Ele fala muito, brinca muito nos bastidores. Antes da gente entrar, ele já falou um zilhão de bobagens. Quando ele entra em palco, ele fica todo concentrado para fazer a performance dele, que é sempre extraordinária. A única coisa que eu não falei do Ginga é a personalidade dele, que ele é um cara muito engraçado, né? Ele tem um background espanhol, mas daquele espanhol mais bruto, mais rude, né? Só pode ser, porque ele, quando resolve contar as piadas, ele baixa o nível, ele é meio, digamos assim, né? No bom sentido, mais grosso, mas ele estiver ouvindo isso, ele vai morrer de rir, mas é uma figura única, né? Ele tem uma personalidade única. Mas assim, é uma pessoa muito generosa. E ele acaba desmistificando todo fã que gosta da música dele, que cara que não conhece ele pessoalmente, quando vê, ou meio que não acredita, ou até desmistifica um pouco. Aquela, porra, o Ginga deve ser uma coisa. Até que ele no palco ele é meio sisudinho também, fica quieto e tal, não é, raramente ele faz. Então as pessoas acham que ele é um cara muito sério. Aí só que veio tudo abaixo, aquela coisa. Ele desmistifica o que é legal, desmistificar aquela coisa que os artistas estão acima das pessoas, entendeu? O Ginga é capaz de estar aqui com vocês e falar pra você, pô, vamos ficar junto, cara. Vamos ficar junto, vamos ficar hoje junto, vamos ali, tem um bar ali, a gente vai comer um croquete maravilhoso. Ali, de repente, assim, ele vira... Vou embora. Some. Muito bom, né, bicho? Ele vai ser o mesmo sempre. Você vai conhecer, você vai apresentar o Ginga a uma pessoa agora, ele vai se mostrar já do jeito que ele é, entendeu? Para qualquer situação, assim, é incrível. Olha, a história engraçada, pois é, tem um monte, mas eu acho que é impublicável mesmo, coisas engraçadíssimas, né? Isso vai dar um make-off maravilhoso, não vai? Só, juro por Deus. A tese de vocês eu quero que você foda, mas esse make-off vai ser uma maravilha. O Ginga fica no camarim, geralmente, um pouco antes do espetáculo, ele está contando piadas assim.
de baixíssimo calão. Isso aqui é histórico, não é a parte séria. Entendeu? Você pensou, depois de eu morto, você já casado com o neto e o caralho. Vamos ver aquele negócio daquele coroa que a gente conheceu lá no Rio, tá? Morto um caralhão de anos. O cara era maluco pra caralho, bota essa porra assim. Isso é bom, sabia? Reviver, né?
Maria era garu, si meneria era uva gene, ide umanda, ide vanda garu, si bere umanda. Ora maede ia uanda uaere, si de umanda tiana unda ere, ide umanda umavere, si dere umanda. Agora iema, agora idema, agora idemanda, ideamavere, ideamavoa. A diretoria. Que tá de olho aqui. 3 canalhas, você viu, né? Ó.